Sempre que eu me aproximava para fazer uma nova amizade, minha amiga se aproximava junto e era vista como a mais legal. Até que eu descobri o que ela falava de mim pelas costas e as pessoas acreditavam. O riso deles parou no exato instante em que me aproximei. Foi como se alguém tivesse apertado um botão de mudo. O pequeno grupo perto da mesa de café, que segundos antes gargalhava de algo que a Beth contava, agora me olhava com um misto de pena e desconforto. Os sorrisos murcharam e um silêncio constrangedor pairou no ar da sala de convivência do nosso grupo religioso. Ao meu lado, Cassandra, sempre ela, tocou meu braço com uma delicadeza que parecia dizer: "Deixa pra lá, eles são assim mesmo." Ela, por outro lado, recebeu um aceno de cabeça de um dos rapazes, um sorriso discreto da Beth. Para ela, a porta estava sempre entreaberta. Para mim, parecia que estava sempre sendo fechada na minha cara. "Oi, pessoal," eu disse, tentando forçar um sorriso que não alcançou meus olhos. "Oi, Ana. Oi, Cassie," respondeu Beth, mas seu olhar já desviava, procurando uma rota de fuga. Cassandra, percebendo o clima, me puxou de leve para o lado. "Bem, vamos pegar um suco. Acho que eles estavam num papo particular," ela sussurrou, agindo como minha protetora, minha salvadora daquele momento embaraçoso. E eu, como uma boba, acreditei. Naquele momento senti uma pontada de gratidão por tê-lo ali. Sem ela, eu teria ficado parada, congelada no meio da sala, sentindo o peso de todos aqueles olhares. Com ela, eu tinha uma desculpa para me afastar. Essa cena, ou variações dela, tinha se tornado a trilha sonora da minha vida nos últimos meses. Eu e Cassandra éramos amigas desde a infância. Unha e carne, como dizia minha mãe. Eu confiava nela de olhos fechados. Contava meus medos mais bobos, minhas esperanças mais secretas. Ela era a primeira pessoa para quem eu ligava quando algo bom acontecia e a única cujo ombro eu procurava quando o mundo parecia desabar. Eu a amava como a uma irmã e acreditava que o sentimento era recíproco. Por isso a confusão na minha cabeça era tão grande. No começo eu não percebia o padrão. Quando entrei para o grupo de leitura da biblioteca, estava animada. Adorava ler e queria conhecer pessoas com os mesmos interesses. Cassandra, que nunca tinha demonstrado grande paixão por livros, insistiu em ir comigo. "Não vou te deixar sozinha, amiga, vai que o pessoal é esquisito," ela disse rindo. Na primeira semana, foi ótimo. Na segunda, as pessoas já conversavam com ela com uma intimidade que não tinham comigo. Na terceira, quando eu tentava dar minha opinião sobre um livro, era como se minha voz não tivesse som. As pessoas me interrompiam, ou pior, concordavam com um vago e logo se viravam para perguntar a Cassandra sobre o seu fim de semana. Eu, que tinha devorado o livro, me sentia uma estranha, enquanto ela, que mal tinha lido a sinopse, era o centro das atenções. Acabei desistindo do grupo, e Cassandra veio junto, dizendo: "Ainda bem que saímos, aquele pessoal era muito chato, né?" Depois veio o treino funcional no parque. A mesma história. Chegávamos juntas. Eu focada nos exercícios, suando, tentando me superar. Ela mais preocupada em conversar com o instrutor e com as outras alunas. Em pouco tempo ela sabia o nome de todo mundo, as fofocas, quem estava saindo com quem. Eu continuava sendo apenas a amiga da Cassandra. Os convites para o açaí depois do treino eram sempre direcionados a ela, que às vezes me incluía por educação. "A Ana vai também, né?" Mas o convite nunca soava genuíno. Era um anexo, um compre um e leve o outro, e eu era o brinde indesejado. A pior parte era a minha própria mente. Eu comecei a acreditar que o problema era eu. Será que eu sou tão sem graça assim? Será que eu falo alguma coisa errada? Eu me olhava no espelho e tentava encontrar o defeito. Tentava ser mais sorridente, mais comunicativa, mas parecia que quanto mais eu tentava, mais invisível eu me tornava. A única pessoa que parecia me enxergar, que me validava, era Cassandra. "Não liga pra eles, Ana," ela me dizia, depois de mais uma situação constrangedora. "Você é incrível, inteligente, uma amiga de verdade. Eles é que são superficiais e não conseguem ver isso. Eles não te merecem. O que importa é que a gente tem uma a outra, não é?" E eu, desesperada por qualquer migalha de afeto e aceitação, me agarrava essas palavras como se fossem uma boia em alto mar. Ela era meu porto seguro. Pelo menos, era o que eu pensava. Eu me sentia cada vez mais isolada do mundo. E a única pessoa que parecia entender minha solidão era, ironicamente,
a que estava sempre presente quando a solidão se manifestava. Mal sabia eu que o meu porto seguro era, na verdade, o arquiteto da minha prisão de silêncio e solidão. A dúvida começava a fincar raízes no meu coração. Uma semente venenosa de desconfiança que, mesmo sem eu saber, estava prestes a germinar. Eu só não imaginava que a verdade seria muito mais dolorosa e cruel do que qualquer coisa que minha mente pudesse ter criado. A semente da desconfiança, uma vez plantada, cresce rápido. Comecei a observar Cassandra com outros olhos. Não mais com a admiração cega de antes, mas com uma lupa de detetive, procurando por rachaduras na sua fachada de amiga perfeita. E as rachaduras estavam lá, finas como fios de cabelo, mas inegáveis. A forma como o sorriso dela parecia um pouco forçado quando eu conseguia fazer alguém rir. O jeito rápido com que ela mudava de assunto quando eu começava a falar sobre algo que me animava. Eram coisas pequenas, quase imperceptíveis, mas que somadas formavam um quadro perturbador. Ainda assim, eu me recusava a acreditar. Era mais fácil culpar o mundo, culpar a mim mesma, do que aceitar que a pessoa em que eu mais confiava poderia ser a fonte da minha dor. Eu precisava de uma prova, de algo concreto que me tirasse desse limbo de incertezas. E essa prova veio na forma de um dos poucos amigos que a influência de Cassandra não conseguiu afastar: André. André era do tipo observador e quieto. Ele não se deixava levar por conversas superficiais e tinha um sexto sentido para a falsidade. Ele sempre tinha sido gentil comigo, mas eu notava uma certa reserva em seu olhar quando Cassandra estava por perto. Um dia, depois de mais um episódio humilhante no grupo da igreja, onde eu fui completamente ignorada durante uma dinâmica em grupo, André me chamou para um canto, longe dos ouvidos de Cassandra, que estava ocupada recebendo elogios pela sua participação maravilhosa. Ana, a gente pode conversar um minuto? Ele disse, com uma seriedade que me gelou a espinha. Fomos para a área externa, perto do jardim. O sol do fim de tarde pintava o céu de laranja, mas eu senti um frio na alma. Aconteceu alguma coisa, André? Perguntei, meu coração já batendo descompassado. Ele respirou fundo, como se buscasse as palavras certas. Olha, eu não sei como te dizer isso, e eu não quero te magoar, mas você precisa saber o que a Cassandra anda falando de você. Cada palavra dele era um soco no meu estômago. Eu senti o ar me faltar. O que ela fala de mim? Tudo, Ana. Ela conta tudo. André olhou nos meus olhos e eu vi pena ali. Ela pega os seus segredos, as coisas que você confia a ela, e distorce. Ela conta pra todo mundo, mas de um jeito que faz você parecer, sei lá, instável, difícil de lidar. Minha mente começou a girar. Os segredos que eu contei a ela na calada da noite, as minhas inseguranças sobre minha aparência, o medo de não ser boa o suficiente, tudo isso transformado em munição contra mim? Ela não faz por maldade direta, pelo menos não parece, continuou André tentando amenizar o golpe. É mais sutil. Ela chega para as pessoas e diz coisas como: a Ana é ótima, mas coitada, ela tem uns problemas de autoestima, sabe? Por isso ela é tão quieta. Ou então: eu queria tanto que a Ana se abrisse mais, mas ela é muito fechada, não confia em ninguém. Ela te pinta como uma vítima, uma coitadinha que precisa da proteção dela. E aí, claro, todo mundo a vê como uma amiga santa e paciente e você como o caso de caridade. A náusea subiu pela minha garganta. A imagem de Cassandra, sempre ao meu lado, sempre me defendendo, se desfez. Ela não estava me protegendo, ela estava me exibindo como um troféu da sua bondade. E tem mais, disse André, voz baixa. Lembra quando a gente ia sair para comer pizza na sexta passada e a Beth te chamou e você não foi? Eu me lembrava. Cassandra tinha me dito que a Beth tinha convidado a gente, mas que ela achava melhor não irmos, porque eu parecia cansada e o pessoal ia ficar falando alto e eu não ia gostar.
Eu, que amo pizza e estava louca para sair, acabei concordando, acreditando que ela estava cuidando do meu bem-estar. A Cassandra disse para Beth que você mandou dizer que tinha mais o que fazer. A Beth ficou super chateada. Ela achou que você foi arrogante. A Cassandra ainda completou dizendo: é o jeito dela, ela se acha um pouco melhor que a gente, mas no fundo tem um bom coração. Entende o jogo dela, Ana? Ela te isola, te faz de vilã e depois se oferece como a única ponte entre você e o mundo. Uma ponte que ela mesma controla e queima quando quer. Eu me apoiei na parede, as pernas trêmulas. Era demais, era cruel demais para ser verdade. Mas no fundo, no lugar mais sombrio da minha alma, eu sabia que era. Tudo se encaixava. Os cochichos, os olhares de pena, o isolamento. Não era eu. Nunca foi eu. Era ela. O tempo todo era ela. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente vieram, quentes e amargas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de raiva. Uma raiva pura e avassaladora. A dor da traição era imensa, mas por baixo dela, algum novo começava a nascer. Uma determinação fria e cortante. Ela me feito de boba. Tinha usado minha confiança, meu amor para se promover. Tinha me transformado em um degrau para sua popularidade. André colocou a mão no meu ombro. Eu sinto muito, Ana. Eu e a Luciette, a gente já desconfiava há um tempo. A Luciette também não cai na conversa dela. Luciette. Outra pessoa quieta e observadora. Agora eu entendia por que Cassandra sempre tratava ela com uma certa distância. Luciette também via através dela. Eu enxuguei as lágrimas com a costa da mão, sentindo o fogo da raiva queimar a tristeza. O choque inicial estava dando lugar a uma clareza assustadora. Eu não era a vítima fraca que Cassandra pintava. Eu tinha sido enganada, manipulada. Mas agora eu sabia a verdade. E a verdade, por mais que doesse, era libertadora. E perigosa. Porque agora que eu sabia do jogo, eu não ia mais jogar como um peão. Eu ia virar o tabuleiro. A raiva é um combustível poderoso. Pela primeira vez em meses, eu não me sentia fraca ou confusa. Sentia-me focada. A dor da traição estava ali, latejando no meu peito como uma ferida aberta. Mas em vez de me paralisar, ela me dava força. Cassandra me subestimou. Ela me via como uma garota boba e passiva que ela podia moldar e usar como quisesse. Ela não esperava que eu fosse revidar. No dia seguinte, procurei Luciette. André já tinha falado com ela, então ela me recebeu com um abraço apertado e um olhar que dizia: eu tô com você. Sentamo-nos em um banco na praça mais discreta da cidade, com o André ao nosso lado, formando um pequeno conselho de guerra. Eu não posso simplesmente chegar e acusá-la. Comecei a voz firme. Ela é boa demais nisso. Se eu a confrontar, ela vai virar o jogo. Vai chorar, vai dizer que eu tô louca, que eu tô inventando coisas porque eu tenho inveja dela. E o pior é que as pessoas vão acreditar. Ela passou meses construindo a imagem dela de santa e a minha de coitada problemática. Você tem razão, concordou Luciette, seus olhos inteligentes analisando a situação. Palavra contra palavra, a dela infelizmente vale mais no momento. Precisamos de algo que ninguém possa negar. Precisamos da própria voz dela. Foi aí que o plano nasceu, simples e diabólico. Íamos usar a própria arma de Cassandra, a sua falsidade, contra ela. A ideia era clara. Precisávamos registrar os dois lados da sua performance. A primeira parte do plano ficou a cargo de André e Luciette. Eles, que ainda circulavam livremente nos grupos sem levantar suspeitas, teriam a missão de gravar Cassandra falando mal de mim pelas costas. A segunda parte, a mais difícil e dolorosa, era minha. Eu teria que continuar fingindo ser a amiga triste e ingênua e gravar Cassandra no seu papel de protetora, me consolando e falando mal dos outros para mim. A semana que se seguiu foi uma das mais longas da minha vida. Cada interação com Cassandra era um teste para os meus nervos. Eu tinha que sorrir quando queria gritar, concordar quando queria acusar. Mantive meu celular sempre à mão,
com o gravador pronto para ser ativado com um único toque no bolso. A oportunidade de André e Luciette surgiu na quarta-feira, depois do treino funcional. Eles se sentaram perto de Cassandra na lanchonete, enquanto eu fingia estar muito concentrada em alongamentos, a uma distância segura. Luciette começou a conversa, casualmente. Nossa, a Ana tá tão calada hoje, né? Era a isca perfeita. Pude ver de longe Cassandra suspirar, colocando no rosto a sua máscara de preocupação. André ligou o gravador do celular sobre a mesa, disfarçado sob um guardanapo. E Cassandra mordeu a isca. Nem me fale, gente, eu tento tanto, mas ela tem uma energia tão pesada, sabe? Outro dia o pessoal do grupo da igreja convidou a gente para umas pizzas e ela fez um escândalo. Disse que não ia se misturar. Eu tive que inventar uma desculpa para não queimar o filme dela. É cansativo ser amiga dela, mas o que eu posso fazer? É minha amiga, né? Tenho que cuidar. Ouvir aquilo foi como levar outro soco. Cada palavra era uma mentira descarada, desenhada para me isolar e engrandecê-la. Mas a raiva me manteve firme. Eles tinham conseguido. A primeira prova estava em nossas mãos. Agora faltava a minha parte. No sábado, liguei para Cassandra, usando a minha voz mais desanimada. Cassie, você tá livre? Não tô muito bem. Em menos de meia hora, ela estava na minha porta com um pote de sorvete na mão e o sorriso de melhor amiga do ano no rosto. Sentamos no sofá. Meu coração parecia uma bateria de escola de samba, mas meu rosto era uma máscara de tristeza. Meu celular estava entre as almofadas, gravando cada palavra. O que aconteceu, amiga? Ela perguntou, passando o braço pelos meus ombros. Sei lá, murmurei. Me sinto tão sozinha. Parece que ninguém gosta de mim. Ninguém me chama pra nada, ninguém me manda uma mensagem. Ela me apertou num abraço. O cheiro do perfume dela, que antes me trazia conforto, agora me dava um enjoo. Ah, meu amor, não fala isso. O problema não é você, são eles. São um bando de gente falsa e superficial. Eu vejo como eles te olham. Eles não te merecem. Sério? Perguntei, fingindo inocência. Você acha? Claro que eu acho, ela disse enfática. Eu sou sua amiga, eu te defendo. Eu nunca deixaria eles te magoarem. Por isso que às vezes eu nem te falo quando eles marcam alguma coisa, porque sei que você vai ficar desconfortável. É melhor a gente ficar só nós duas, que a nossa amizade é de verdade. O resto é resto. Dingo! A confissão! A prova final do seu jogo duplo. Ela admitindo que me excluía de propósito, mas disfarçando de cuidado. Ela falando mal das mesmas pessoas para quem dias antes ela tinha se queixado de mim. Naquela noite, eu, André e Luciette nos reunimos novamente. Coloquei os 2 áudios para tocar, um depois do outro. O silêncio que se seguiu foi pesado. Na primeira gravação, a voz de Cassandra era da mártir sofredora, criticando a amiga difícil. Na segunda, era da defensora leal, criticando os amigos falsos. A duplicidade era tão clara, tão descarada, que chegava a ser inacreditável. Olhei para os meus 2 amigos, os únicos verdadeiros que restaram, e vi a mesma determinação nos olhos deles. Não havia mais dúvidas, não havia mais espaço para pena. O quebra-cabeça estava completo. Tínhamos a voz dela, a prova irrefutável da sua duplicidade, da sua manipulação. O jogo dela tinha acabado. Ela só não sabia ainda. O domingo seguinte chegou com uma estranha calma. O dia da reunião do nosso grupo religioso, que antes me enchia de ansiedade e pavor, agora parecia apenas um dia. A raiva tinha se transformado em uma resolução fria como aço. Eu não sentia borboletas no estômago. Sentia o peso reconfortante da verdade no meu bolso, dentro do meu celular. André e Luciette chegaram na minha casa e fomos juntos. Não falamos muito no caminho. Nossos olhares trocados já diziam tudo. Éramos uma frente unida. Chegamos e o cenário era o de sempre. Cassandra no centro de uma roda, gesticulando, rindo, brilhando. Ela era o Sol e os outros eram planetas girando em sua órbita. Por um instante, senti a velha pontada de invisibilidade,
Mas ela logo se foi, substituída pela certeza do que estava por vir. Esperamos o momento certo. Depois da palestra inicial, durante o café, quando a sala estava cheia e as conversas fluíam, nós nos aproximamos. Ao nos ver, Cassandra abriu o seu sorriso mais radiante. Ana, amiga, que bom que você veio! E trouxe o André e a Lu. Pessoal, olha quem tá aqui! Ela anunciou, como se nos apresentasse à sua corte. Foi a deixa perfeita. Eu não sorri de volta. Mantive meu rosto sereno, quase inexpressivo. Cassandra, a gente pode conversar um segundo? Na verdade, acho que todo mundo aqui deveria ouvir. A mudança no meu tom de voz a pegou de surpresa. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo. Claro, amiga. O que foi? Eu tirei o celular do bolso. O coração dela não, mas o meu batia com força contra as minhas costelas. Um tambor de guerra. Sabe, Cassie, outro dia eu estava me sentindo muito sozinha e você me consolou. Você se lembra do que me disse? Sem esperar resposta, apertei o play. A voz dela, gravada, encheu o ar ao nosso redor. O problema não é você, são eles, são um bando de gente falsa e superficial. É melhor a gente ficar só nós duas, que a nossa amizade é de verdade. As pessoas mais próximas pararam de conversar e olharam, confusas. O rosto de Cassandra empalideceu. Ela tentou rir, um som nervoso e fraco. Ana, que brincadeira é essa? Eu só estava te animando. Me animando? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. É engraçado, porque quando você fala com eles, a história que você conta é um pouco diferente. E então, apertei o play no outro arquivo. A outra Cassandra, a versão que eu nunca tinha ouvido diretamente, ecoou pela sala. É cansativo ser amiga dela, mas o que eu posso fazer? É minha amiga, né? Tenho que cuidar. Seguido da mentira sobre a pizza. Ela fez um escândalo, disse que não ia se misturar. Eu tive que inventar uma desculpa para não queimar o filme dela. Um silêncio sepulcral caiu sobre o grupo. Vi o rosto de Betty se contorcer em choque e compreensão. Vi outros olharem de mim para Cassandra e de volta para mim, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando em suas mentes. O jogo duplo, a manipulação, a mentira, tudo estava ali, exposto em áudio para quem quisesse ouvir. O sol artificial que era Cassandra se apagou. O brilho sumiu. A confiança evaporou. O que sobrou foi uma garota pálida, de olhos arregalados, com a boca entreaberta, tentando formar palavras que não saíam. Não. Isso tá fora de contexto, ela gaguejou, olhando para os rostos ao redor procurando um aliado, mas não encontrou nenhum. Encontrou apenas olhares de desprezo, de decepção e de raiva. Ela tinha enganado todos, não apenas a mim. Ela usou a minha suposta fraqueza para parecer forte. Usou a mentira para parecer bondosa. Ela só queria a atenção, o palco, não importando quem ela precisasse usar como degrau. Ela olhou para mim uma última vez, e nos meus olhos ela não encontrou lágrimas ou ódio. Apenas um vazio calmo, um ponto final. Aquilo pareceu quebrar o que restava dela. Sem dizer mais uma palavra, Cassandra se virou e praticamente correu para fora da sala, empurrando algumas pessoas no caminho. Uma fuga humilhante e definitiva. Naquela semana, soubemos que ela tinha saído do grupo da igreja, do treino funcional, do grupo de leitura. Ela se apagou de todos os lugares onde tínhamos convivido. Como fumaça, ela simplesmente desapareceu. Nos dias que se seguiram, algumas pessoas vieram falar comigo, pediram desculpas. Ana, a gente não sabia. Desculpa por ter nos acreditado nela. Eu aceitei as desculpas com educação, mas com uma nova sabedoria no coração. A confiança, uma vez quebrada, não se conserta com um simples pedido. Meus verdadeiros amigos, André e Luciette, estavam ao meu lado, e por enquanto, isso era tudo que importava. Mas a maior mudança não foi externa, foi interna. A vingança não foi o grito da exposição, mas o suspiro de alívio que veio depois. Pela primeira vez em muito tempo, minha mente estava silenciosa.
O ruído constante de autocrítica, a dúvida, a pergunta torturante de "o que há de errado comigo?" tinham sumido. Não havia nada de errado comigo. Eu não me sentia eufórica ou triunfante. Eu me sentia em paz. Era uma paz sólida, tranquila. A paz de quem retoma o controle da própria história. Eu perdi uma pessoa que eu achava que era minha melhor amiga, mas em troca eu me encontrei e descobri que o silêncio que eu tanto temia não era solidão. Era apenas o som da minha própria companhia, finalmente livre, finalmente em paz.